Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, por mais um encontro. Hoje nós vamos falar acerca de dois textos, Gênesis capítulo 1 e Atos capítulo 2. O tema dessa mensagem é Saindo de Babel e Chegando em Pentecostes. Mas antes mesmo de começarmos, eu queria ter uma palavra de oração. Queria buscar a Deus nesse momento, para que Ele nos ajude a entender aquilo que Ele tem reservado para nós no dia de hoje. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos à Tua disposição, rogando que o Espírito Santo de Deus nos ajude a discernir as Sagradas Escrituras, possamos, depois de ouvirmos essa palavra, possamos sair desejosos de buscar a Tua face, de desejarmos um Pentecostes e realizarmos a Tua vontade. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler, primeiramente, Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, que é chamada a descida do Espírito Santo. Diz assim o versículo 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O segundo texto está lá em Gênesis, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Que Deus abençoe a leitura e explanação da sua palavra. Os irmãos sabem que o Pentecostes era uma festa, uma celebração, que está lá tanto em Levítico, capítulo de número 23, como também está no livro de Deuteronômio, repetindo a instrução de Levítico 23. Era chamado Pentecostes porque 50 dias após a celebração da Páscoa, ou também os judeus chamavam de Festa das Semanas. 7 semanas, 49 dias, e o 50º dia era a celebração. Assim também, Atos capítulo 2, como nós lemos, eles estão celebrando os 50 dias de Pentecostes, eles estão aguardando ali os 50 dias após a Páscoa, é o último dia, o 50º dia. São 2 episódios. Gênesis 11, a construção da Torre de Babel,
e Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Dois eventos que, apesar de tão distantes cronologicamente, revelam uma enorme proximidade, que nos ajuda a compreender aquilo que Deus tem para o seu povo, de Babel a Pentecostes. Como eu falei, Pentecostes, uma festa instituída lá em Levítico 23 e Deuteronômio 16, a festa da semana. Todos os homens judeus, eles iam e celebravam, marcava o início da colheita, principalmente a colheita de trigo. E eles traziam em agradecimento a Deus a prosperidade da sua colheita e também um sacrifício ao Senhor para perdão dos pecados, né? Então, dois eventos, como eu lhes disse, Gênesis 11 e Atos 2, de Babel a Pentecostes. Eu queria ler, então, começar por Gênesis capítulo 11, destacar o versículo 4, destacar essa fala desses homens. Eles dizem: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O versículo 9 diz: também por esse nome, por essa situação, recebeu o nome Babel, que quer dizer confusão. Os homens, como nós lemos, estão juntos e olham uns para os outros e dizem: olha, nós precisamos construir essa torre, nós precisamos estar juntos aqui nessa edificação, a fim de que não sejamos espalhados e o nosso nome se torne célebre, como nós acabamos de ler o versículo 4 do capítulo de número 11. E ali eles esboçam no versículo 4, e eu preciso que você preste atenção nisso. 3 desejos que estão no coração daqueles homens. Eles querem alcançar os céus, tornar o seu nome célebre e que não sejam espalhados. Está lá no versículo 4. E para que esse desejo seja realizado, eles têm que construir, edificar uma cidade e construir um zigurate. Zigurate é uma torre enorme, é uma espécie, uma forma de templo. Foi instituído primeiramente pelos sumérios e depois acompanhado pelos babilônicos e assírios anos mais tarde. É interessante porque a estrutura do zigurate ou da torre, ela tinha no mínimo 5 pavimentos, chegava até uma altura de 90 metros. Era construída com argila e betume. E no último andar você tinha um santuário repleto de jardins. No último pavimento, no último andar, você tinha, o homem subia ali e prestava cultos, serviços religiosos. E o zigurate diz que, os arqueólogos dizem que era construído para que Deus descesse ali naquele lugar e buscasse contato com os homens. Eu preciso parar um pouco aqui para que você entenda isso. Esses homens aqui de Gênesis 11, eles estão juntos e constroem um zigurate, uma torre, para alcançar os céus, ter contato com aquilo que eles chamam de Deus. Perceba, eles não abandonam a religião. Eu vou repetir. Eles não abandonam a religião, eles não recusam a ideia de um Deus. Pelo contrário, eles simplesmente convertem e subordinam a religião aos seus próprios desejos. Eles constroem, criam, pensam, elaboram uma religião, colocando Deus ao serviço deles, à mercê da sua própria teologia, convergida aos seus próprios interesses e ideais. Eles não abandonam a religião. Eles abandonam, sim, o verdadeiro Deus para construir uma religião para si. E eu gostaria de refletir com vocês, pensar um pouco sobre isso.
sobre 3 principais características de uma religião fabricada, uma religião postiça, uma religião elaborada pelos homens, que abandonam o verdadeiro Deus para fabricarem uma religião que sirva aos seus próprios interesses. Eu não sei quantos lembram, mas era uma propaganda da década de 80, alguns não eram nem nascidos. A propaganda era sobre um shampoo chamado Denorex. E lá na propaganda dizia assim, olha, ele tem cheiro de remédio, mas não é remédio, ele parece remédio, mas não é remédio, ele é o que então? É Denorex, não é remédio, é um shampoo anti-caspa. Era assim que a propaganda mostrava Denorex. Parece, mas não é. É sobre isso que eu quero falar. Uma religião que parece buscar ao Deus verdadeiro, mas não é a religião que busca ao Deus verdadeiro. E para isso a gente precisa pensar, pastor, como é que eu sei se eu estou realmente buscando com sinceridade a Deus, ou eu estou buscando servir os meus próprios desejos, os meus próprios interesses? Como é que eu posso discernir se eu estou buscando o reino de Deus ou o meu próprio reino? Como eu posso saber se eu estou construindo a minha própria torre ou se eu estou edificando um altar para o Senhor? Eu queria dar essas 3 pistas, 3 palavras de conhecimento para que você possa discernir entre o verdadeiro reino, o desejo pelo reino de Deus e a sua vontade, e o desejo que eu tenho de construir o meu próprio reino, satisfazendo a minha própria vontade. Mais uma vez, Gênesis 11, versículo 4, diz que eles estão edificando a cidade, procurando construir a sua própria torre, o seu próprio zigurate. E eles dizem, uma torre cujo topo chegue até os céus. Uma religião postiça, fabricada, falsa, é quando ela busca a autonomia, a sua própria independência e autossuficiente. Os homens dizem, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance o topo dos céus. Vamos, nós queremos construir, nós queremos chegar até Deus. Não é Deus que vem ao encontro do homem, é o nosso esforço, o esforço humano que vai realizar, é a força do meu braço que vai construir. Lá nós chegaremos ao céu, lá nós alcançaremos o favor dos céus. Muitas vezes nós saímos em direção a construir as nossas próprias torres, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos e utilizamos a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento, os nossos contatos, as nossas redes de apoio, o nosso dinheiro, a nossa autonomia, a nossa suficiência. Nós alcançaremos os céus. A torre mais alta da cidade para aqueles homens, vista por todos, chegaria ao céu, alcançaria o céu. Seremos tão divinos quanto Deus, seremos tão poderosos quanto Ele. Era aquilo que desejava. Lembre-se, nunca esqueça disso, pastor, mas aí eles estão chegando e eles chegarão ao céu. Não, o esforço, a força humana não nos conduz ao céu. Para isso, nós precisamos de um Pentecostes. E eu quero que você grave isso no seu coração e mente. Deus tem sempre um Pentecostes a realizar no meio do seu povo. Eu vou repetir mais uma vez, eu preciso que você guarde isso. Eu preciso que você entenda isso. Deus tem sempre um Pentecostes a acontecer, a ser realizado no meio da sua gente. Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, os discípulos estão orando. E no versículo 2 do capítulo 2 diz, de repente, eles estão orando, buscando a Deus,
olhando para os céus e dizendo: Deus, nós estamos aqui, Deus, seja feita a tua vontade, Deus, cumpra a tua promessa em nós. Diz que de repente vem do céu um som, como de um vento impetuoso, e enche toda aquela casa onde eles estavam orando. Eles estão buscando a face do Senhor, reunidos no nome do Senhor, aguardando a promessa, o Espírito Santo que vem dos céus. Eu não consigo chegar lá, Ele é que vem até mim. Como o salmista, no Salmo 121, ele diz: de onde virá o meu socorro? De onde me vem o socorro no meio do caos, no meio da bagunça, no meio da pandemia? De onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem daquele que fez, criou os céus e a terra. Aqueles discípulos estão reunidos, aguardando algo. Eles estão reunidos buscando a Deus. Eles estão ali na esperança de que Deus venha até eles, e Deus vem. Salmo 3, versículo 8 diz: a salvação vem do Senhor. João capítulo 3, versículo 3 diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele de que lá desceu o Filho do Homem que está no céu. Essa semana eu estava meditando sobre o Salmo 44 e me chamou a atenção o versículo 3. Quando o salmista está dizendo: não é o meu braço, não é a minha força, não é a força da minha espada que me fez possuir a terra. Deus dizendo: olha, não foi a força de vocês, não foi o vosso braço, não foi a sua espada que fez com que vocês possuíssem a terra, não foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a destra de Deus. O salmista diz: foi o teu braço, foi a tua direita, foi o brilho, o fulgor do teu rosto, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles, o amor que o Senhor tem para com o teu povo. Quando eu sei que eu estou servindo ao verdadeiro Deus, quando eu tenho gratidão no meu coração e reconheço que foi a força dele, foi o poder dele, foi a destra dele, foi a espada, foi ele, foi aquele que desceu dos céus, foi o Filho do Homem, foi Jesus Cristo. Segunda coisa, como é que eu discerno, reconheço entre uma religião postiça, fabricada? Como é que eu sei que eu não estou buscando os meus desejos, a construção da minha torre? Estou construindo a torre do Senhor, a torre que glorifica o nome dele. Segunda coisa, é quando eu faço buscando a glória dele. Ainda no versículo 4, capítulo 11, ele diz assim: construindo uma cidade para nós. Veja aí na sua Bíblia. É uma torre que faça com que o nosso nome seja famoso. Ele está buscando a glória dele. Eles estão dizendo: levantemos uma torre aqui com a força do nosso braço. Todos virão para cá. E lá pelas tantas perguntarão: mas quem fez, quem edificou essa cidade, quem construiu essa torre, essa belíssima torre? Todos saberão que foi o fulano, o ciclano, o beltrano. Certamente eles falarão dos nossos feitos, engrandecerão as nossas realizações. Nós teremos uma placa com o nosso nome bem na porta do edifício, da torre. O que lhes motiva não é a glória do Deus vivo. O que lhes motiva é o seu selo, é o seu nome, a sua marca, a sua glória. Jesus, em João capítulo 5, está falando aos religiosos da sua época. Veja, Jesus está falando aos religiosos em João capítulo 5, aos fariseus, aos saduceus. Ele diz: como é que vocês podem crer? Vocês que recebem honras, glória uns dos outros e não buscam a glória do Deus único. Como é que vocês podem falar em fé?
Como é que vocês podem falar em crer se vocês estão buscando a glória uns dos outros, o tapinha nas costas, a honra dos fiéis? Mas lembre-se, Deus tem sempre um Pentecostes a realizar no meio da sua gente. Deus tem sempre um Pentecostes a realizar no meio do seu povo. Eles estão reunidos lá em Atos capítulo 2. E lá no versículo 11 diz que tanto judeus como prosélitos, lembra, estão todos reunidos por causa da festa de Pentecostes. Você tem lá cretenses, homens de Creta, você tem arábios. E eles, quando começam a ouvir os apóstolos cheios do Espírito Santo, a falar na própria língua materna deles, dos cretenses, dos arábios, eles dizem, mas o que eles estão falando? Alguém deve ter cutucado sobre o que eles estão falando. Veja lá no versículo 11, ele diz, eles estão falando acerca das grandezas de Deus. Eles estão glorificando apenas um nome. Eles estão falando das grandezas dele, quem? Deus. Eles não estão falando em nenhum momento, olha pessoal, a gente estava aqui orando, jejuando, buscando a Deus, olha, nós levantávamos nas madrugadas, nós íamos nos montes, nós ficávamos nas madrugadas subindo aquela montanha e orando, olha, nós fizemos isso. Não, absolutamente não. O que é que eles falam quando estão cheios do Espírito Santo? Não são de si mesmos, muito menos dos seus feitos, de como Deus os tem usado, de quanto ele tem orado, de quanto ele tem jejuado, de quanto ele tem lido a Bíblia. Absolutamente não. Eles falam apenas da grandeza de Deus. Estão falando do amado das suas almas. Estão falando acerca de Deus. É interessante que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu gostaria de parafrasear esse versículo dizendo que os nossos dedos estão teclando nas redes sociais aquilo que está dentro do nosso coração. Nós estamos teclando no nosso celular, no Zap, aquilo que está dentro do nosso coração. Nós estamos falando aquilo que está enchendo o nosso coração. O Pentecostes reverte a situação. O Pentecostes nos leva a falar acerca das grandezas de Deus. O Pentecostes nos encaminha a ser cheios do Espírito Santo e buscarmos a glória de quem é devida toda a honra e toda a glória. Mas terceira e última pista, discernimento sobre quando é que estamos buscando a própria glória, a própria torre, a edificação da própria cidade, quando buscamos a verdadeira religião, quando estamos interessados em buscar o verdadeiro Deus. A religião fabricada ou postiça recusa-se a obedecer ao único e vivo Deus. Há uma rebelião encravada no coração dos homens que fabricam a sua própria religião. Veja novamente no versículo 4 de Gênesis 11. Ele diz assim, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nós vamos edificar a cidade, construir a nossa torre, tornar o nosso nome famoso, buscando a nossa própria fama, a nossa própria glória, para que nós não venhamos a ser espalhados. Meu irmão, minha irmã, desde o início, lá em Gênesis, você percebe o projeto, o plano de Deus, abençoar todas as ações. Gênesis capítulo 1, versículo 28, certamente você conhece esse texto. Gênesis 1, 28 diz assim, Deus os abençoou, logo após ter criado o homem, Adão, mulher, Eva, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a,
E no versículo 29, ele traz a provisão. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores em que há fruto, todos os animais, eu os envio, enchei a terra, se espalhem, abençoem a terra, mas aqui nós vamos produzir, aqui nós vamos semear e colher. Eu enviarei provisão a vocês. Eu criei as árvores para poderem dar frutos, para que vocês possam comer. Desde o início, no Jardim do Éden, ainda que Deus tenha dito isso no capítulo 1, você vai ver lá no capítulo 3, o homem, ele escolhe o seu próprio caminho. E ao escolher o seu próprio caminho, o seu próprio destino, ele se afasta do Criador. Ele agora tem encravado no seu coração o germe da rebelião. É a rebelião contra Deus, a rebelião vertical que me leva a rebelar-me contra o meu próximo, contra as autoridades constituídas. E esse espírito de rebelião, ele vai se multiplicando conforme o homem vai andando, a ponto de chegar em Gênesis capítulo 6. Os irmãos conhecem a história de Noé. Diz que em Gênesis capítulo 6, Deus vê a maldade humana, esse espírito de rebelião, e diz: não tem como fazer, eu preciso trazer juízo, porque Ele é um Deus justo. Mas o versículo 8 de Gênesis 6 diz que Noé achou graça diante do Senhor. E aí tem toda a história do dilúvio, até chegarmos lá no capítulo de número 9, terminado o dilúvio. Veja o versículo 1, é o propósito de Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É o mesmo que Deus disse a Adão e Eva. Fala agora com Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. Mas o homem tem essa rebelião encravada no seu coração. Veja lá no capítulo 10, falando acerca dos descendentes de Sem, Cão e Jafé, a partir do versículo 6 ele fala sobre os filhos de Cão. E no versículo 8 aparece um homem chamado Nimrod. Nimrod, diz o versículo 8, ele começou a ser poderoso na terra. Depois, versículo 9, foi valente caçador. E ainda no versículo 9 diz, ele foi um poderoso caçador, como Nimrod, poderoso caçador. Esse é Nimrod. E aí chegamos no capítulo 11. Essa mesma linhagem, os homens estão juntos novamente. E eu queria ler o versículo 10 do capítulo 10, que eu passei e não li, mas diz: o princípio do seu reino foi, veja lá, Gênesis 10, versículo 10. Esse homem poderoso, valente, caçador, etc., diz, o princípio do seu reino foi o quê? Babel. E aí nós chegamos na construção. Provavelmente Nimrod está encabeçando essa construção. Deus diz, multiplicai-vos, povoai, enchei a terra, abençoem a terra. Em Babel eles dizem, não vamos sair, nos recusamos a obedecer o Criador. Nós não queremos sair, pelo contrário, o Senhor mandou espalhar, nós vamos nos juntar, nós vamos estacionar aqui, nós vamos ficar exatamente aqui, nós não vamos sair. E eles verbalizam isso, eles deixam claro no versículo 4, vamos fazer isso para não sermos espalhados. A vontade de Deus é que saiamos, pois nós vamos ficar. A religião fabricada, postiça,
é uma religião que não sai do lugar, por causa da rebelião incrustada no coração dos seus fiéis. Não foi diferente na igreja primitiva. Você pode estar pensando, mas pastor, isso foi lá no Antigo Testamento? Não. A igreja primitiva também quer ficar no seu lugar. Mas aí Deus permite uma perseguição após o martírio de Estevão. E aí os discípulos começam a sair de Jerusalém e espalhar-se por toda a terra de acordo com o mandamento divino. Porque a ordem divina é sair. A ordem divina é espalhar as ações. E é interessante porque Babel, no hebraico, poderia ser chamado portão ou porta de Deus. Mas depois da passagem que nós acabamos de ler, ela é conhecida como confusão, tumulto, bagunça. Mas lembre-se, Deus tem um Pentecostes a realizar no meio da sua gente. Deus tem um Pentecostes a realizar, a ser realizado no meio da sua gente. Veja o versículo 5 de Atos, capítulo 2. Aqui, do versículo 5, desculpa, Gênesis 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Eles se unem, estão falando a mesma língua, mas não para realizar a vontade de Deus, realizar a vontade deles. Deus desce e diz, confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Eles tinham uma só língua, mas com motivações no coração contrárias à vontade de Deus. No Pentecoste, os herdeiros de Babel, reunidos para festejar a festa das semanas, continuam a falar línguas diferentes em torno de uma religião que se distanciou do Criador. Mas alguma coisa diferente está acontecendo no meio daquela festa. Há um grupo de homens e mulheres dizendo, homens e mulheres conhecidos como os discípulos de Jesus de Nazaré, e eles estão confrontando, através da sua oração, do seu posicionamento, uma religião fabricada, uma religião de lábios, uma religião de discurso, mas de pouca prática, uma religião de pouca ou quase nenhuma obediência. E eles estão reunidos em oração ativos, porque a oração move os céus, porque a oração pode ser entendida como um ato de rebelião contra o status quo instituído, contra uma ordem desse mundo que tenta prevalecer, e eles em oração dizendo, não, nossos olhos estão voltados para o céu, nós estamos aguardando dele um direcionamento, nós estamos aguardando dos céus o poder que vem para que possamos viver e testemunhar acerca dele. E diz que no versículo 2, de repente, vem do céu como um som impetuoso. Se em Babel Deus confunde as línguas para que eles não se entendam, em Pentecoste falam línguas diferentes a fim de que se entendam. Por quê? Porque a motivação do coração deles está voltada para Deus e não para os seus próprios desejos. Eles agora se respeitam, se mantêm unidos em torno de uma só vontade, buscando cumprir a vontade dos céus. Qual a lição que tiramos? Somente através do Espírito Santo nós somos capazes de falar línguas diferentes, tendo o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco sobre isso. Em nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares, há uma necessidade emergente de encontrarmos em Deus, cheios do Espírito Santo, uma língua, uma linguagem que nos una, que nos leve a alcançar o mesmo objetivo, o mesmo alvo.
somente através da linguagem dada pelo poder do Espírito Santo descido dos céus, eu sou capaz de entender o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha família. Como em Babel, quando colocamos nossos próprios desejos e paixões à frente dos desejos, projetos e vontades divinas, floresce, cresce a confusão, cresce a balbúrdia, porque cada um está buscando o seu próprio desejo, a sua própria glória, a sua própria vontade. Assim acontece no casamento, na família, no trabalho, no ministério. Quando começamos a colocar na frente nossas paixões, vontades, desejos, o resultado é um só: confusão. Línguas diferentes, em que ninguém se entende, em que a gente pode dizer a minha opinião, não, eu penso assim, eu penso assado, mas não há um objetivo comum, que é glorificar a Deus, seja na família, no trabalho, na escola ou no ministério. Pastor, como é que o senhor pode fundamentar isso? Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele diz: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vocês? De onde vem essa confusão? De onde vem esse falatório? De onde vem essa falta de entendimento entre vocês? Ele diz: vem dos prazeres que militam na vossa carne, vem dos seus próprios desejos, vem das paixões que guerreiam dentro de você, e elas saem e começam a provocar guerra e confusão no meio dos seus familiares, no meio dos ministérios, no meio do trabalho. É mais do que se ter um mesmo idioma, uma mesma linguagem. Em Babel eles tinham uma mesma linguagem. Isso os levou para um objetivo seguido pelo próprio coração. É mais do que uma mesma linguagem. Pentecostes nos ensina que ainda que hajam ideias diferentes, línguas diferentes, cheios do Espírito Santo, se entendem, porque o coração é um só. O objetivo é tornar grande o nome de Jesus. O objetivo é fazê-lo conhecido. Atos 4, versículo 32 diz: a multidão dos que creram era um só coração, era uma só alma. Eles pensavam e sentiam a mesma coisa, era o mesmo desejo, a ponto deles abrirem suas casas, venderem propriedades para que houvesse pão para todos. É isso que Pentecostes faz quando derramado no meio do povo. Quando homens motivados por qualquer outra paixão, por qualquer outro desejo, quando os homens começam a buscar o seu próprio interesse, quando a igreja já não sai mais, mas quer ficar encastelada, imurada, olhando para o seu próprio umbigo, quando não há mais esse desejo de espalhar a semente do Evangelho, quando o desejo é construir a nossa própria torre, a nossa própria construção, a nossa própria cidade, as nossas próprias coisas. Isso nos revela que há necessidade de um Pentecostes. Há carência de que os céus se abram e o vento impetuoso do Espírito comece a soprar. Quando começamos a perceber nossas famílias, confusões, não há uma linguagem comum, não há um desejo único, não há uma vontade que convirja para o mesmo lugar, o altar de Deus. Percebemos que há necessidade de Pentecostes, a necessidade de nos reunirmos, orarmos e clamarmos ao vento impetuoso do Espírito, sopra sobre nós, a fim de que, ainda que tenhamos linguagens diferentes, nosso coração é um só. Nosso desejo é agradar a Ele, somente a Ele. Temos uma única paixão, Ele, somente Ele. E assim nós levaremos a preciosa semente do Evangelho. Eu quero orar especialmente pelas famílias, por você e por sua família.
clamando a Deus que o Pentecostes chegue até a tua casa, que haja uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, a fim de que o coração de todos se volte para o Criador, a fim de que sejamos bênçãos para todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão em Gênesis capítulo 12. Se você está passando por isso, que parece que uma grande confusão instalou-se no meio daqueles que você ama, ou no trabalho, ou no ministério, onde for, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, eu quero pedir por esse irmão, por essa irmã, que o Senhor possa visitá-lo com o Pentecostes. Ele está necessitado de um Pentecostes. E nós vimos que o Senhor sempre tem um Pentecostes a ser derramado no meio do teu povo, no meio da tua gente, no meio da família desse irmão e dessa irmã. Eu peço que o Senhor os ajude, que as janelas do céu se abram e o vento sopre sobre a vida e a família desse irmão, dessa irmã. Oramos agradecidos por aquilo que o Senhor irá fazer, está fazendo, no meio da tua gente. É em nome de Jesus que oramos. Amém.